nós precisamos juntar vários valores iguais. É parecido com a adição. Se eu pego lá 2 mais 2, né, eu tenho 4. Fiz uma adição. E aí, o que acontece? Se eu tenho esse mesmo valor, 2 mais 2 mais 2 mais 2, e assim, vários valores iguais, é muito mais fácil a gente resolver utilizando a multiplicação, que é o exemplo que a Pro colocou aqui para vocês. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Se eu pego esse valor aqui, que está sendo repetido, e multiplico ele pela quantidade de vezes que ele foi multiplicado, ele foi feita a adição, pela mesma quantidade de vezes que foi feita a adição, eu consigo ter o mesmo valor. Então, aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Se eu pego o número 2 vezes 3, que foi a quantidade de vezes aqui adicionada, eu vou chegar no mesmo valor. Então, a multiplicação a gente usa quando é preciso fazer a adição, juntar um mesmo valor várias vezes. E a base da multiplicação é quem? A tabuada. Por isso que eu pede tanto para vocês estudarem a tabuada, a gente fazia em sala o ditado da tabuada, para que vocês tenham esses valores na cabeça, já memorizados, já aprendidos, para que vocês possam facilitar na hora de resolver uma multiplicação. Mas se ainda não tem, também não tem problema. Só peço que vocês continuem estudando a tabuada em casa. E aí, quando você precisar fazer uma multiplicação e você não sabe a tabuada daquele valor, você pode montar a tabuada para você poder resolver, tá? Então, vamos lá. Quando você precisar montar a tabuada, o que você tem que pensar? Que sempre você vai adicionar um número, o número que você está trabalhando. E é interessante você não esquecer que todo número multiplicado por zero sempre vai dar zero. O número zero, ele é um número que na multiplicação ele anula o valor de todos os outros números. Como assim, Pro? Se você fizer 50 vezes zero, é zero. 100 vezes o zero, é zero. 2 vezes o zero, é zero. 1.568 vezes zero, é zero. Então, zero, ele anula o valor de todos os outros números, tá? Isso na multiplicação. Na adição, subtração, divisão é outra coisa. Na multiplicação, o zero anula os valores dos demais números, tá bom? Então, vamos lá. Quantos que é 2 vezes 0? 0. 2 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 1.250 vezes 1 é 1.250. 50 vezes 1 é 50. 62 vezes 1 é 62. Todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então, 2 vezes 1 é 2. Para você continuar fazendo a sua tabuada, você vai sempre adicionando esse valor. Se aqui no 2 vezes 1 deu 2, agora eu vou fazer o 2, que é o resultado, mais 2, porque eu estou trabalhando a tabuada do número 2, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes o 3 vai ser o 4 mais 2, que vai dar 6. 2 vezes o 4, 8, porque 6 mais 2, 8. 2 vezes o 5, 10. Você também pode pensar a multiplicação do 2 como se você pegasse o 5 mais o 5. 5 mais 5, 10. 4 mais 4, 8. Por quê? A multiplicação é as quantidades iguais. É 4 mais 4 mais 4 mais 4 várias vezes. Só que aqui no caso é só 2 vezes, porque é a tabuada do 2, certo? Vamos lá. 2 vezes o 6, 12. 2 vezes o 7, 14. E aí a gente tem 2 vezes 8, 2 vezes o 9, 2 vezes o 10, que não coube aqui no quadro da Pro. Mas você segue a sequência fazendo de 2 em 2. Conforme vocês estudam, a maioria, né, dos alunos da turma já sabem a tabuada, vai até achar uma bobeira toda essa explicação.
Mas tem alguns alunos que têm dificuldade. Então, a Pro precisa pensar nos dois e explicar de uma forma que os dois possam entender. Combinado? Então, aqui a gente tem a multiplicação. Como que eu vou resolver uma multiplicação e como que eu monto a conta de multiplicação? Então, vamos supor que a gente tenha 12 vezes 2. Eu tenho que resolver essa multiplicação. Então, a gente vai na tabuada e descobre quantos que é 2 vezes 2, ou se você já souber de cabeça, 2 vezes 2, 4. Então, a gente coloca aqui o número 4. Quantos agora que é o 2 vezes o 1? É 2, porque eu já sei que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, o resultado da minha multiplicação é 24. Certo, galera? E quando eu tenho que resolver a multiplicação de dois números, professora, como que eu vou fazer? Vou explicar para vocês. Então, olha só, a Pro já arrumou aqui 12 vezes 22. Eu vou começar a minha multiplicação por esse primeiro número 2 aqui, tá? Então, eu vou colocar 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Pronto, eu já fiz a multiplicação desse primeiro 2. Deixa eu só trocar aqui a cor para ficar mais fácil. Agora, para fazermos a multiplicação do outro número 2, eu sempre tenho que lembrar de colocar um sinal de adição aqui embaixo do meu último número, certo? Então, eu vou colocar o meu sinal de adição embaixo do último número e a partir dos próximos espaços eu coloco o resultado da minha multiplicação do outro número 2. Sempre número embaixo de número. Então, por exemplo, quantos que é 2 vezes 2? 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui embaixo do número 2. Quantos que é 2 vezes 1? 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui nessa posição. E finalizo a minha multiplicação fazendo a adição desses valores que eu já encontrei, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, como eu não tenho número embaixo desse sinal, ele vai descer direto. Então, o número 4, ele vai descer para cá, certo? E agora o 2 mais o 4. Quantos que é 2 mais 4, galera? 6. Então, a gente coloca aqui, número 6. E quantos que é? Vou descer o número 2 porque eu não tenho outro valor para adicionar. Então, toda vez que eu trabalho a adição, a multiplicação, desculpa, eu preciso entender que multiplicações de dois números eu acabo precisando da adição para finalizar ele, para finalizar minha conta total. Certo? Muito bem, então esse foi o nosso estudo de multiplicação. Qualquer coisa, volta o vídeo para tirar dúvidas novamente, tá? Então, olha só, divisão. Sempre nós iremos usar a divisão quando nós precisamos repartir um valor em quantidades iguais. Então, percebe-se que a multiplicação, ela junta valores em quantidades iguais. A divisão, ela separa, ela divide os valores em quantidades iguais. Então, também já sabemos que divisão e multiplicação são operações inversas. A prova real é feita pela operação inversa. Então, a multiplicação, para eu saber se está certo, eu faço a divisão. E a divisão, para eu conferir o meu resultado, eu faço a multiplicação, certo? Então, divisão, sempre quando a gente precisa dividir quantidades, quando a gente precisa separar o mesmo valor ali, eu vou usar sempre a divisão, dividir, ok? A tabuada também é a base para divisão. Então, por isso que nós temos que estudar muito a tabuada, porque tanto para resolver multiplicação quanto para resolver divisão, nós precisamos da tabuada. Novamente, a prova vai usar do 2. Quem são os componentes da divisão? Então, aqui, a Pro colocou para vocês alguns. Nós temos o dividendo, que é o número que eu preciso dividir em quantidades iguais, é o número que está fora da chave. Esse aqui é o dividendo. O número que está dentro da chave, ele é o meu divisor, porque ele determina quantas vezes eu vou dividir o dividendo,
certo? Então, eu tenho um divisor, porque é ele que vai dividir o dividendo. Então, é divisor. E aí, nós temos o quociente. O quociente é o resultado que eu vou ter na minha divisão. Então, sempre quando eu te perguntar quantos que é aqui, 24 dividido por 2, o valor que a gente encontrar no quociente é o resultado da minha divisão, certo? Então, vamos lá. Como a prof falou para vocês, a tabuada é a base da divisão. Toda vez que eu vou resolver uma divisão, eu preciso pensar 2, aqui no caso, vezes que número que eu vou chegar no resultado a ser trabalhado, tá? Mas antes disso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos determinar com qual valor eu vou começar a minha divisão. Sempre eu tenho que começar com um valor que seja igual ou maior do que o número que está dentro da minha chave. Se aqui, por exemplo, eu tivesse o número 1, eu tivesse o 124 para dividir por 2, eu poderia começar a minha divisão apenas com o número 1? Não, eu não poderia começar a minha divisão com o número 1, porque ele é menor que o meu divisor. Ele é menor do que o número que está dentro da chave, certo? Mas o resultado o valor que a Pro colocou é o 24. Eu consigo começar a minha divisão só com o número 2? Sim, eu consigo começar a minha divisão só com o número 2, porque ele é igual ao valor que eu tenho dentro da minha chave. Então, eu já determinei o valor que eu vou começar a minha divisão. Agora, a gente vai para o segundo passo. Fazer a perguntinha que eu falei para vocês. 2 vezes que número que dá 2? Então, eu tenho que ir lá na minha tabuada e descobrir 2 vezes que número que dá 2? 2 vezes 1. Então, aqui eu coloco o número 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Eu venho aqui e coloco o número 2 para chegar no meu resto. Então, aqui, ó, quantos que é 2 menos 2? 0. O que eu vou fazer para continuar o meu cálculo? Preciso descer o número que está aqui. Então, número 4. Continuo minha divisão fazendo a pergunta novamente. 2 vezes que número que dá 4? 2 vezes 2. Então, eu coloco aqui o número 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Eu pego o número 4 e venho para calcular o meu resto. Quantos que deu aqui? 0. Certo? Se nós estivéssemos fazendo a divisão do número 240, eu resolveria aqui, ó, divisão por 1, a divisão por 2 e chegaria ao meu número 0. O que eu tenho que fazer com esse número 0, Pro? Eu vou descer o número 0. Não tem como eu continuar minha divisão porque é 0, 0, 0, 0, 0. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos esse número 0 e colocamos ele aqui no meu quociente. Então, o resultado seria 120. Isso acontece quando eu preciso dar continuidade à minha divisão e o meu resto é 0. E eu ainda tinha um número 0 lá no meu dividendo para descer e trabalhar com ele na divisão. Então, eu coloco ele embaixo da chave. Quando eu preciso resolver uma divisão e descer 2 números ao mesmo tempo, o que a gente tem que fazer? Acrescentar o número 0 aqui na minha chave, certo? A Pro vai fazer um exemplo como esse para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar essa divisão aqui, ó. 1.411 dividido por 2. Para começar a minha divisão, eu preciso determinar o valor que eu vou iniciar. Eu consigo iniciar a minha divisão apenas com o número 1? Não, porque ele é menor do que o número que está dentro da chave. Então, eu vou precisar considerar o número 14 aqui no caso, certo? E aí, eu vou fazer a pergunta. 2 vezes que número que dá 14? Eu tenho aqui o 2 vezes 7. Então, eu coloco aqui. 2 vezes 7 é igual a 14, que deu 0. Vou descer o número 1. Eu consigo continuar a minha divisão? Não, porque o meu resto ainda é 0. E a minha divisão não termina assim, porque eu ainda tenho um número aqui no meu dividendo para continuar. Então, o que eu tenho que fazer? Descer esse número 1 também.
E aí eu vou fazer a minha pergunta. 2 vezes que número que vai dar 11 ou que vai chegar próximo. Não pode ser um valor maior. Eu não posso usar o 2 vezes o 6, que é 12, porque 12 já passou de 11. Eu tenho que usar o valor que vem antes, o menor valor. Então, eu vou ter que trabalhar o 2 vezes o 5, que é 10. Então, eu coloco aqui, menos 10. Opa! Voltando. Como nós descemos os dois números ao mesmo tempo, o que eu tenho que fazer aqui? Acrescentar o zero embaixo da chave. Aí agora nós vamos fazer a multiplicação do 2 vezes o 5, que é igual a 10. Então, eu coloco o número 5 menos 10. Vai dar 1 e 0. Eu consigo continuar a minha divisão? Nesse momento, você não consegue. Nós não temos como continuar, porque o meu resto é menor do que o número que está dentro da chave. Porque também nós não estamos trabalhando divisões com vírgula. Se não, sim, você continuaria. Mas até o momento a gente diz que não, certo? Então, toda vez que eu desço dois números ao mesmo tempo, como eu fiz aqui com o número 1, eu preciso acrescentar o número 0 embaixo da minha chave para poder continuar. Certo, galera? Então, essa foi a nossa revisão de divisão. Lembrando que o número que está fora da chave é o dividendo. O número que está dentro da chave é o divisor. O número que está embaixo da chave é o meu quociente e ele é o resultado da minha divisão. E o número que eu tenho aqui é o resto. Certo, galera? Até a próxima aula, então. Tchau, tchau!